Olá, gente, vamos continuar aí nossa aulinha de inflamação, certo? Essa segunda parte. Nós vamos falar sobre mediadores da inflamação primeiro, lembrando que, na verdade, a gente já foi citando assim, a maioria das funções dele à medida que a gente foi trabalhando inflamação aguda. Então, toda vez que eu citava ali algum elemento externo, seja um hormônio, seja alguma substância produzida por uma célula que acabava ativando outra, a gente estava falando de mediadores, né? Os mediadores são justamente essas substâncias que estão ali no meio do meu processo, elas auxiliam o meu processo. É a partir delas que as minhas células vão se comunicar, vão dizer: ei, vem pra cá, vai pra lá, eu preciso que você trabalhe. Enfim, todas essas minhas atividades, elas têm eles como ali, né, os coadjuvantes desse nosso processo inflamatório, ok? Primeira generalidade sobre eles. Opa, deixa eu botar minha canetinha. Certo. Generalidades, né, vão ser justamente essas nossas substâncias que vão estar ali regulando as reações inflamatórias, como eu acabei de explicar. E os mais importantes da inflamação aguda, quais são? A gente, na verdade, já viu. São as aminas vasoativas, os lipídios e produtos de ativação ali do complemento e também as nossas citosinas. Citosinas eu acho que nem preciso citar, toda vez que a gente falava ali, né? Aquela movimentação, por exemplo, dos nossos neutrófilos dentro do tecido para achar onde tem a nosso realmente onde está, por exemplo, uma bactéria, onde está um vírus atuando. Quando a gente citava isso, a gente estava citando que o percurso ia sendo criado pelas citosinas, que as citosinas chegavam e chamavam ele para vir, né, ali para a região tecidual. Enfim, ela serve ali como mediador mega importante, né? Aminas vasoativas, a gente vai falar delas, são muito famosas, tá? O nome já diz, são aminas que vão ter ações principalmente ali nos nossos vasos. Quem são elas? Por exemplo, a serotonina e a histamina, tá? São justamente elas, as famosas, que a gente está falando. Os lipídios são as nossas prostaglandinas, os nossos leucotrienos também. E a gente tem, né, os produtos de ativação do sistema complemento, que é geralmente C3b e tal, que são proteínas envolvidas nesse processo do sistema complemento, que eu já citei para vocês várias vezes, que ele tem ali, né, 3 vias, mas o objetivo em comum é sempre criar poros naquele meu ser estranho, né, meu ser de fora, geralmente minha bactéria, para fazer com que aquele ser ele tenha ali sua osmose desregulada e aquela célula acabe morrendo, tá? Então o meu sistema complemento ele tem esse objetivo ali cravadinho, ok? Eles também vão ser secretados por células, né? Que podem ser, por exemplo, aí, né? Macrófagos, células dendríticas, mastócitos, aquelas que estão ali envolvidas naquela parte inicial do nosso processo inflamatório. São as que vão estar ali no meu sítio de inflamação e vão ser as que vão começar a perceber que tem alguma coisa estranha e vão chamar lá os meus neutrófilos, tá? Então elas vão perceber isso. E aí elas vão chamar os meus neutrófilos justamente a partir, né, aqui dessa nossa excreção, da nossa produção de mediadores, ok? Podem ser também produzidos por proteínas plasmáticas, geralmente localizados lá no fígado, tá? Fígado é bem importante para esse processo também. A ativação de mediadores vai depender, óbvio, de diversos estímulos, né? A gente precisa ter todo um conglomerado ali de agressão a determinado tecido para que isso comece a ser ativado, porque senão, imagine, a gente ia começar a gerar agressões, ou seja, reações inflamatórias contra o nosso tecido são, que seriam, por exemplo, as nossas reações autoimunes, tá? Então, esses nossos mediadores, eles precisam de coisas específicas para estimulá-los, beleza? Porque lembrem que, por exemplo, quando a gente tem necrose, a gente tem inflamação. Então, vamos supor que o meu corpo acha que aquela célula ali está querendo ou está entrando em processo de necrose. Aí ele vai, começa uma inflamação, vai lá, ataca a minha célula e minha célula era uma célula saudável. Então, isso daí a gente tenta ao máximo evitar. Justamente por isso que a gente precisa de uma série de fatores para ativar os mediadores, ok? A maioria vai ser de vida breve e eles se interestimulam, ou seja, eu libero um, esse um que eu liberei percebe, vai lá e chama o outro. Aí esses dois vão lá e chamam mais um, e aí eles ficam o tempo todo ali se ligando, se estimulando, tá?
Aqui, vamos lá. Nossas aminas vasoativas, como eu falei para vocês, as famosas histamina e serotonina. Esse nome aqui eu gosto porque ele já dá assim, uma dica de cara para vocês onde que elas vão atuar, o que que elas vão fazer. Aminas vasoativas, ou seja, elas vão atuar nos nossos vasos. Isso já fica de cara. Já a primeira dica e uma informação extremamente importante que você tira só pelo nome dela, ok? Então vamos lá, vão atuar nos vasos sanguíneos e vão ser justamente um dos primeiros mediadores ali que vão estar envolvidos nas minhas reações inflamatórias. É óbvio, porque como é que eu não vou ter modificações no meu vaso sanguíneo se eu preciso iniciar minha inflamação, se eu preciso que o meu neutrófilo chegue ao meu tecido, né? Eu preciso ter todo aquele quadro de pegar o meu vaso, de dilatar o meu vaso, de pegar minhas células endoteliais, contrair as minhas células endoteliais para poder abrir espaço para passagem, né, de substâncias, para passagem do próprio neutrófilo também. Então, todos esses efeitos eles ocorrem por causa de todo o efeito da inflamação, né? Ele ocorre justamente por causa das reações a nível de vasos. Então, se eu tenho substâncias que atuam diretamente nos meus vasos, é óbvio que elas vão ser uma das primeiras ali que vão atuar na minha inflamação. Então, eu gosto de explicar isso porque assim vai ficando com mais sentido, né? A gente sabe por que, que a gente está estudando isso daqui e por que, que ela é a primeira também. Enfim, eu falei que elas são duas, né? Histamina e serotonina. A histamina, ela é principalmente produzida por mastócitos, por basófilos e plaquetas. Isso daqui, novamente, vai ser óbvio, tá? É uma coisa assim que dá pra gente entender. Principalmente se a gente pensar que os mastócitos, eles são justamente uma das minhas primeiras células da minha inflamação. Então, óbvio que se ele é uma das minhas primeiras células envolvidas ali na minha inflamação, ele também vai ser uma das responsáveis pela produção dos meus primeiros mediadores. Então, uma coisa está ali associada à outra. A gente vê aqui, ó, plaquetas relacionadas, claro, lembrem da cascata de coagulação. Quando eu tenho uma lesão ali no meu vaso, eu vou iniciar uma cascata de coagulação. Então, se a pessoa tem uma lesão, essa lesão gera uma infecção, eu vou fazer o quê? Eu vou ativar a minha cascata de coagulação e vou ativar ao mesmo tempo o meu processo inflamatório. Então, eu preciso sim que as minhas plaquetas estejam presentes e eu preciso delas ali ó, produzindo constantes mediadores, tanto para os processos específicos ali da cascata, quanto para os processos que a gente está vendo aqui aos pouquinhos, né, sobre a nossa inflamação, ok? Basófilos, a gente já tem uma relação ali com os nossos processos alérgicos, que também são processos inflamatórios, ok? Nós temos aqui, ó, ativadas por diferentes estímulos. A gente viu lá, né, que a gente precisa de um quadro, a gente precisa de fatores específicos para iniciar isso. Toda a nossa reação inflamatória, né, para a gente evitar reações autoimunes, por exemplo. E aqui nós temos citando, né, lesões físicas, união de anticorpos a mastócitos, ou seja, quando o mastócito ele chega e ele pega lá e ele consegue encontrar um corpo estranho, nafilotoxinas do sistema complemento, em casos de alergias aqui, ó, como eu falei, ó, basófilo está relacionado a alergias, então a gente vê aqui, ó, essa relação de novo. Nós temos aqui também outras substâncias que vão estimular ela, porque lembra que eu falei para vocês que essas minhas substâncias elas se interestimulam, ou seja, uma estimula a outra. E aqui nós temos a exemplo, tá? Neuropeptídeos, a gente tem a substância P como um importante aí mediador da inflamação, ok? Nós temos citosinas, interleucinas, principalmente a 1 e a 8, que também vão estar aqui estimulando as minhas aminas, ok? Principalmente aqui a minha histamina. Vai causar o quê? O que ela vai causar ali? Ela vai causar dilatação de arteríolas e aumento na permeabilidade de vênulas, ok? A partir de receptores H2 endoteliais. O que é isso? Uma coisa que eu quero que vocês não confundam, eu já expliquei, mas eu vou citar aqui, porque às vezes a gente pode dar uma esquecida, tá? Quando a gente fala de dilatação, a gente está falando de aumentar o tamanho de um vaso. Então, se o vaso tinha aqui inicialmente um diâmetro X e eu dilato ele, eu estou, na verdade, distendendo o meu músculo e fazendo ele ficar com um diâmetro aqui, ó, por exemplo, 2x, ok?
Isso daqui eu sei que parece bobo, mas vocês vão entender por que eu estou explicando isso. Quando eu faço isso, obviamente, eu aumentei a minha superfície de contato. Só que eu fiz isso relaxando esse meu músculo aqui, beleza? O músculo que tá aqui ao redor dos meus vasos. Ele chegou e ele dilatou meu músculo liso. Mas quando eu faço esse processo, não necessariamente eu tô chegando e tô abrindo espaço para passagem de substâncias. Eu tô aumentando a superfície de contato. Então eu vou ter uma quantidade de sangue passando ali bem maior também. Mas isso daqui, esse processo é diferente de fazer aumentar diretamente a minha permeabilidade de alguma região. Porque quando eu falo de aumento de permeabilidade, sim, isso acontece aqui, mas eu especifico isso para aquela contração das minhas células endoteliais. Que eu tenho uma célula endotelial que ela estava, por exemplo, aqui e outra aqui, ali na parede do meu vaso. Aí eu quero aumentar essa permeabilidade, só que às vezes eu não quero fazer essa alteração aqui. Eu não quero dilatar essa minha arteríola. Então o que é que eu vou fazer? Eu pego e eu contraio minha célula endotelial. E aí eu crio um espaço entre elas. O que que isso acaba implicando? Por exemplo, se eu crio esse espaço, aqui pode vir uma célula e pode passar, certo? Aqui é diferente. Aqui às vezes eu só passo substâncias, eu só passo águas, eu só passo nutrição, porque essa minha célula, para ela vir daqui, ela vir para cá, ó, eu posso ter células que estavam aqui de boa, formando a parede do meu vaso. E aí eu fiz esse processo, eu fiz dilatação. O que que aconteceu com o meu endotélio? O meu endotélio se esticou. Então ele ficou com células bem mais fininhas, ok? Mas eu não abri espaço. Então, por exemplo, uma outra célula neutrófilo, ele não passaria aqui nesse meu espaço, entendeu? Então, fazer isso daqui, eu aumento a superfície de contato, então eu tenho uma maior troca de substâncias, mas é diferente de fazer dessa outra forma aqui, ok? Então, eu quis trazer isso para vocês porque eu acho que às vezes pode ficar um pouquinho confuso. Então, é bom a gente imaginar mais direitinho cada situação para esclarecer isso. Bom, uma coisa importante, a histamina, ela é uma das principais ali relacionadas com a nossa dor. Ela vai estimular justamente os nossos nervos. Então, quando eu começo a ter ali o meu processo inflamatório, lembra que quando a gente fica ali, uma unha encravada, aí pegou lá, a gente toca e tá, ai meu Deus, aquela dor naquele meu dedo, aquele meu dedo vermelho. Uma das substâncias que causa, que provoca essa dor, é justamente aqui, as nossas histaminas, tá? Vai também afetar ali, né, o nosso ritmo cardíaco, causando taquicardia. Vai ter aumento na secreção e na motilidade gastrointestinal. Isso é importante a gente entender também, tá? Por que a gente tem uma taquicardia? Porque a gente tem que estar ali, ó, fazendo um envio mais constante, uma troca mais constante da própria circulação. A gente quer estimular a nossa circulação, a gente está ali, né, fazendo essa nossa dilatação de vasos, a gente está aumentando a permeabilidade, a gente está fazendo tudo para ter uma melhor irrigação sanguínea naquela minha zona em que eu estou tendo um processo inflamatório. Então, aumentar o meu fluxo, o meu ritmo ali, né, cardíaco, isso também vai ajudar a impulsionar meu sangue e ajudar também com esse meu processo inflamatório. Então, por exemplo, se às vezes eu tô ali com algum tipo de inflamação, e aquela inflamação é, por exemplo, bacteriana. E aquela bactéria, ela tá liberando toxinas, beleza? Tá liberando toxinas. E eu preciso eliminar essas minhas toxinas. E aí eu vou eliminar por onde? Por exemplo, lá na minha filtração, no meu glomérulo, minha filtração renal. Então eu tenho que estimular, aumentar a rapidez que meu sangue está circulando no meu corpo, até para aumentar também essa minha filtração lá. E aí conseguir eliminar mais rápido e conseguir eliminar melhor essas minhas toxinas. Isso é só para dar uma ilustrada também, mas vocês veem que isso tem um motivo, sabe? Isso tem porquê que vai acontecer. E essa secreção gástrica e motilidade gastrointestinal, isso também tem uma função, ok? A gente pode imaginar que, por exemplo, a gente está falando ali
de uma inflamação a nível gastrointestinal mesmo. Então eu pego, me alimentei de algo que me fez mal, eu vou ter o quê? Eu vou ter aquele reflexo de ter a minha diarreia. Então eu começo a tentar de toda forma eliminar aquilo que está me fazendo mal para fora. Então eu vou liberar excretas. Então isso daqui está relacionado também, ok? Só para vocês saberem que não são funções que são tipo assim aleatórias. Não, cada um vai ter um motivo para acontecer. Então é bom a gente buscar entender esses motivos que fica muito mais fácil. Aqui nós temos a serotonina também, certo? Ela está ali relacionada também, né, com plaquetas, células neuroendócrinas que vão estar produzindo elas. Então, lembra que eu falei da relação ali da cascata de coagulação com o nosso processo inflamatório. Então, a gente tem aqui novamente essa relação sendo evidenciada. Ela vai atuar aí, ó, como neurotransmissor no tubo digestivo, mas ela também é vasoconstrictora. E aqui eu destaco uma coisa que eu vi que no livro não traz muita informação, um parágrafozinho pequeno, assim, só citando. E ela tem tanto a função vasoconstrictora, mas ela também vai atuar, ó, na constricção vascular e dilatação. Então isso para mim ficou uma coisa assim que o livro foi muito claro. Mas eu trouxe essa informação para vocês, até porque também o professor de vocês também traz essa informação. Tá bom a gente saber que ela pode atuar das duas formas, tá? Vai também estimular a motilidade gastrointestinal, que é a mesma coisa ali, né? Que a nossa amiguinha acabou de fazer, a estamina acabou de fazer. Vai ter uma relação aí, ó, contração da musculatura lisa, bronquial e uterina. Tá bom saber também, tá? Nossos brônquios vão diminuir ali, né? De tamanho. Nós temos estímulos de terminais nervosos nociceptivos periféricos. O que é nociceptivo? É a percepção que o corpo tem de si mesmo. Então, nossas questões de equilíbrio, questão de funcionamento ali de vísceras, isso tem uma relação com nocicepção, é perceber o nosso corpo. Então, obviamente, em um sistema inflamatório, a gente precisa disso, ok? Tem aí também excitação e inibição, vai depender do contexto, de neurônios do sistema nervoso central. Que nós já vamos para outro grupo, tá? São os metabólitos do ácido araquidônico. Isso daqui são vários. Então a gente tenta ao máximo pegar os grupos maiores para entender um pouquinho ali a funcionalidade, viu? Então nós temos aqui, ó. Primeira coisa, a gente tem que saber que eles também podem ser chamados de eicosanoides, porque vai que aparece um nome diferente, dá um sustinho, né? Mas é a mesma coisa. Eles têm uma característica de se unir à proteína G, mediando praticamente todas as fases da inflamação. Lembra que essa proteína G, ela está relacionada, por exemplo, com fatores de crescimento, ela estimula lá o crescimento, ela estimula citoesqueleto. Ela é uma proteína que ela perpassa a nossa membrana várias vezes. Vou destacar aqui o formatinho dela porque essa imagem é muito clássica, tá? Ela tá aqui, ó, na minha membrana e ela entra e ela sai, e ela entra e ela sai. Ela é uma proteína bem grande. E aí você vem aqui, ó, os meus eucosanoides vão se ligar aqui, vão ter essa relação direta aqui com a minha proteína G, e ela desencadeia várias coisas dentro da minha célula. Mas vamos lá. Isso é só para lembrar, porque a proteína G ela é importante. Então é bom a gente lembrar dessa imagenzinha dela, porque às vezes a gente pega um desenho e tá lá, proteína G e esse formato aí de cobrinha bem clássico. Mas vamos lá. As prostaglandinas, elas vão ser produzidas principalmente por mastócitos, macrófagos, células endoteliais e muitos outros tipos celulares, ou seja, não é somente esses, tá? Tem vários grupos de células que vão estar produzindo as minhas prostaglandinas. E elas vão participar, né, em reações vasculares e sistêmicas da inflamação. Então ela tem um grupo ali de atuação, uma amplitude de atuação bem grande também. Gente, sempre que eu cito células, ó, tenta lembrar o que elas são. Lembra que os mastócitos são as minhas células lá, ó, só que estão lá na minha circulação, mas elas são praticamente a mesma coisa, o mesmo macrófago. Só que meus macrófagos eles já estão ativados, eles estão lá no meu sítio de inflamação.
Então, eu tô meio que falando praticamente, não total, mas praticamente da mesma célula, tá? E células endoteliais, porque tudo que acontece aí, né? Seja a nível de inflamação, a nível de cascata de coagulação, tudo que a gente vai olhar, na verdade, como reação do corpo, a gente percebe que tem influência direta endotelial. Então, obviamente, células endoteliais aparecem mais uma vez. Aí nós já temos outro grupo que seriam os leucotrienos, tá? Eles vão ser produzidos por leucócitos e mastócitos. Esse leucotrieno já lembra justamente isso, né? Ser produzido por leucócitos, mas também por mastócitos, por ação de lipoxigenasa, ou seja, uma enzima aí, tá? E estão implicados nas reações do músculo vascular no recrutamento de leucócitos. Saiu erradinho aqui a palavra, tá? Mas leucócitos. E saber que dessa minha substância aqui nós temos uma antagônica, de ação antagônica, que são as lipoxinas. Essas lipoxinas, ao invés delas agirem no recrutamento de leucócitos, elas vão agir já lá no final, só que com um efeito contrário. Elas vão inibir o meu recrutamento. Então é bom saber que elas também são originadas, né, do ácido araquidônico, contudo a função delas é a oposta. Ela vai chegar e ela vai inibir a minha inflamação a partir da inibição desse recrutamento leucocitário. Enquanto que os leucotrienos, eles fazem o contrário, eles vão estimular, eles vão chamar ali os meus leucócitos, tá? Aqui mostra alguns, né, desses nossos leucosanoides, desses derivados do ácido araquidônico e as suas respectivas funções. Nós temos aqui, por exemplo, né, os nossos grupos de prostaglandinas, aqui destacando a função delas como vasodilatadora. Nós temos o tromboxano e leucotrienos agindo como vasoconstrictor. Nós temos leucotrienos de outros tipos, que também vão agir ali a nível de vaso, só que aqui, ó, como aumento da permeabilidade vascular. Nós temos como quimiotáxica, adesão de leucócitos, que a gente viu esses leucotrienos quando a gente falou lá, né, desses dois processos, que eram os processos que o meu leucócito ele leva para conseguir chegar ao tecido. Lembra que ele faz ali, né, ele chega pertinho do vaso, ele começa a se ligar ao vaso, só que ainda de forma leve, depois ele vai aumentando isso a partir de integrinas, que ele vai até ele conseguir, né, fazer aquela migração para dentro do tecido, e dentro do tecido ele vai novamente andar. Então esse meu processo ali da parte de adesão e da parte de quimiotaxia tá ali regulada pelos leucotrienos também. Então, sempre bom estar dando uma lembrada. Temos, obviamente, outros mediadores, tá? Nós temos as citosinas, que elas têm uma relação direta por serem produzidas ali, né, por vários tipos de célula. E uma coisa eu já quero destacar: cito, a gente já lembra de células, ok? Químio, a gente lembra de elementos químicos, substâncias químicas. Então, nós temos tanto citosinas como quimiocinas. E, por exemplo, uma quimiocina, ela pode ser produto bacteriano, ela pode ser produto ali de algum patógeno, de algum antígeno, seja lá qual for ele, tá? Um parásito, ele pode liberar quimiocina. A gente pode ter quimiocina como um produto ali de alergia. Então, as quimiocinas, elas são meio que externas, ok? Enquanto que as citocinas não. As citosinas a gente acabou de ver que elas vão ser liberadas por célula, por isso esse nome. Então a gente tem um destaque a linfócitos, nós temos macrófagos, células dendríticas, também células do nosso endotélio, participando aí mais uma vez, tá? Epiteliais, células conjuntivas, lembrando que o endotélio ele é também um tipo de epitélio, só que a gente especifica que é o epitélio ali característico dos nossos vasos. Mas células epiteliais e células conjuntivas, elas estão presentes em praticamente qualquer órgão. Qualquer órgão ele vai ter aí, né, um epitélio, um conjuntivo formando ali, né, sua estrutura. Então a gente precisa ter essas substâncias sendo liberadas onde quer que tenha inflamação. Então isso é mais amplo, certo, do que necessariamente somente o endotélio. E aí, enfim, vão mediar, né, e regular as reações imunitárias e inflamatórias, claro, né, a gente está falando de mediadores. E aqui, né, por fim,
o fator de necrose tumoral, nosso TNF, e a interleucina 1, vão desempenhar funções essenciais no recrutamento de leucócitos, favorecendo sua adesão ao endotélio e sua migração através dos vasos, que é todo aquele processo, né, que a gente viu e que eu acabei de falar, que ele vai, se aproxima, depois cria contato mais firme, aí invade ali o meu tecido, tá bom? Então, esses dois aqui, tanto o TNF quanto a interleucina 1, vão estar atuando, chamando os meus leucócitos e ajudando eles a chegar no meu sítio de inflamação. Aqui mostra, né, um pouquinho, né, mais específico ali do ácido araquidônico. O que é que eu quero que vocês prestem atenção aqui? A partir da ação de fosfolipadas são enzimas, alguns fosfolipídios da minha membrana celular, tá? A membrana da célula, isso daqui dentro de uma célula. Esses fosfolipídios vão ser convertidos em ácido araquidônico. O ácido araquidônico, a gente viu que ele vai gerar aqueles dois grupos principais, que são os leucotrienos e as prostaglandinas, principalmente. Temos outros e aqui mostra, mas lá destacava mais esses dois. Aí nós temos aqui, ó, a derivação dele em dois grupos principais. Nós temos a ciclooxigenasa e a lipoxigenasa. A partir da ciclo, a gente vai ter as formações das nossas prostaglandinas. Nós temos também tromboxano A e outras prostaglandinas aqui também, tá? Nós temos a I, a D e a E. E aí, o que é que eu quero que vocês percebam? Que a gente, na verdade, prostaciclinas, tá? Me peguei um pouquinho aqui. Prostaciclina, ela vai ajudar, junto aqui com a nossa prostaglandina que eu falei aí, as duas vão causar vasodilatação, que é o que eu mostrei para vocês, por isso que eu relembrei aquela parte, tá? Que é quando esse meu músculo aqui, ele relaxa e eu aumento a luz do meu vaso. E isso daqui vai inibir também a agregação plaquetária. Aqui nós temos o tromboxano atuando aí no contrário dessa daqui de cima, dessas duas aqui de cima, que aí já vai estar causando vasoconstricção e favorecendo sim a agregação plaquetária, ou seja, é exatamente o oposto desse daqui. Aqui nós temos mais prostaglandinas, só que nesse caso ele vai causar a vasodilatação, mas ele também vai aumentar a permeabilidade. Aí entra aquilo que eu falei, ele dilatou, certo? Ele aumentou o diâmetro, mas ele também, ó, contraiu as células endoteliais. E aí surgiram espaços maiores entre elas e eu consigo passar mais livremente substâncias, tá? Então, por isso que eu acabo tendo as duas, tanto a vasodilatação quanto o aumento da minha permeabilidade. Aqui do outro lado, né, desse nosso esquema, a gente mostra aqui também nos derivados aqui da lipoxigenasa, principalmente os nossos leucotrienos, tá? Então, os nossos leucotrienos, eles atuam aqui, ó, fazendo broncoespasmo, permeabilidade vascular aumentada e principalmente na nossa quimiotaxia, tá? Ajudando ali a nossa passagem dos nossos neutrófilos, nossos leucócitos de modo geral, ali para o meu tecido, tá? Saindo da circulação e indo para o meu tecido. Então, eles vão ter uma influência forte aqui. Já que a minha lipoxigenasa desse tipo aqui, ó, formou a minha lipoxina também. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que nós temos dois antagonistas também aqui, ó, sendo formados a partir do ácido araquidônico? Ao mesmo tempo que eu tenho meus leucotrienos, eu tenho a lipoxina. E a lipoxina, ela inibe a inflamação. E inibe o quê? Justamente atuando aqui, ó, nesse meu convite aos leucócitos. Enquanto aqui eu estou estimulando o recrutamento leucocitário com todas essas modificações, aqui embaixo eu estou inibindo o recrutamento. Então, eu inibo a minha inflamação. Por isso que eu falei para vocês, os dois têm a mesma origem, mas esse daqui é anti-inflamatório. A lipoxina é anti-inflamatória
enquanto os nossos leucotrienos, desses daqui, eles são pró-inflamatórios. Então é bom dar uma destacada nessa diferença. Aqui o esquema trouxe também, né, a atuação de alguns fármacos aqui no meio, né? Por exemplo, os esteroides, eles vão inibir toda a minha reação inflamatória, agindo direto na fosfolipase, que é a primeira enzima de toda essa minha cadeia aqui de reações, tá? Então ele vem, se ele inibe isso, ó, ele inibe todo o resto. Então não vamos ter aí as nossas reações inflamatórias. Por isso que as pessoas, quando elas têm algum problema, né, inflamatório, elas têm às vezes que tomar esteroides. Nós temos outros inibidores, né, dessa ciclooxigenase. Nós temos, por exemplo, ácido acetil salicílico, acho que todo mundo já viu, né, o AS. Ele justamente vai agir aqui, ó, inibindo toda essa minha cascata aqui que vai gerar as minhas prostaglandinas. Então, ele age, ó, também inibindo a inflamação. Só para deixar bem claro, né, tudo que isso daqui traz. Aqui é uma imagem também, justamente também para ilustrar esses processos, mas aqui destaca um pouquinho algumas, né, das nossas prostaglandinas. As que eu mostrei aqui agora, por exemplo, a 1, ou a I, né, na verdade a I, prostaglandina I. Nós temos a D aqui, a I aqui de novo. E as nossas células. Nós temos primeiro o que? O nosso vaso também, aqui embaixo, e a região do tecido aqui na frente. E esse meu tecido, ele está sofrendo agressão, ó. Endotoxinas e exotoxinas, ou seja, toxinas estão chegando aqui no meu tecido. E aí o que que acontece? Ó, número 1, a chegada dessas minhas toxinas. Como é que eu respondo à chegada das minhas toxinas? Eu vou estimular aquelas minhas células sentinelas. Lembra lá quando a gente viu o comecinho de inflamação, que tem células que vão estar ali, ó, presentes no tecido para perceber coisas esquisitas. E a gente tem mastócitos, macrófagos, células dendríticas. Aqui a gente tem o mastócito desenhado, beleza? Que ele vai ser aqui, ó, já vai começar a liberar ali, ó, prostaglandina. Aí ele vem, ao mesmo tempo que ele vai tá aqui atuando, né, nessa liberação de prostaglandinas, nós também temos as plaquetas, porque às vezes a gente pode ter uma lesão aqui, então às vezes a gente tem plaquetas atuando aqui também. E aqui embaixo, ó, a gente vê que ele liberou citocinas, e essas citocinas foram lá para minha circulação. Quando foram lá para minha circulação, chamaram quem? Aqui, ó, meu neutrófilo. Meu neutrófilo foi estimulado pela ação das minhas citocinas, saiu da minha circulação e fez quimiotáxica. Ó. Ele seguiu as informações para poder chegar ao foco, chegar ao número 1, que é onde eu estou tendo a agressão. Então, ele sai do vaso, anda pelo meu tecido, certo? Anda pelo meu tecido, ele tem novamente aqui, ó, um estímulo a partir de outras prostaglandinas. Então a gente está vendo que o tempo todo mediadores atuando aqui, ó, estimulando, seja sendo liberados ou seja estimulando outras células. Aqui por fim a gente tem também a atuação de macrófagos, certo? Que é que eles já estão ativados, eles já estão chegando e estão liberando citocinas para ajudar esse meu neutrófilo que estava aqui, ó. Ele mostra o caminho para o meu neutrófilo. Essas citocinas aqui, ó, também vão para a circulação sanguínea. E assim eu vou meio que aumentando esse alarme para dizer que alguma coisa está errada. Que novamente, olha, é bem parecido esse esquema com aquele esquema ali anterior, esse daqui, certo? Só que aquele ali é mais resumidinho. Que é só mostrando, né, a atuação ali, os mecanismos de ações dos anti-inflamatórios. E aqui nós temos, né, a lesão, o ácido araquidônico, que ele vai gerar, né, aí, ó, as nossas prostaglandinas. E aqui mostrando que a gente vai ter os nossos anti-inflamatórios agindo, impedindo a ação das prostaglandinas. Só que como efeito adverso, a gente acaba tendo dano na mucosa. E aí uma forma de proteger essa mucosa a partir de arginina, tá? Ela vai chegar lá e ela vai ser um protetor gástrico. Os efeitos aqui terapêuticos, né? A gente vai diminuir a dor, a gente vai diminuir a febre e a gente vai conseguir cessar a nossa inflamação. Porque lembra que um dos problemas da inflamação é que ela começa a atacar ali células sãs.
ou até sistemas que sejam autoimunes. Então a gente tem aí, né, os ossos anti-inflamatórios para dar uma regulada nesse nosso processo. Aqui mostrando também o geral assim da inflamação, né? A inflamação local e alguns mediadores. Nós temos aqui, ó, principalmente TNF, interleucinas, nessa parte daqui, certo? Que é a atuação local mesmo, por exemplo, TNF e a interleucina, eles atuam tanto aqui, ó, na expressão de moléculas de adesão pelo meu endotélio, no aumento aqui, ó, da minha permeabilidade, na liberação de quimiocinas, mas eles também estão vindo aqui, ó, e estão ajudando a ativação dos meus leucócitos. E aí, meus leucócitos ativados vão fazer o quê? Mais, olha só, interleucinas e quimiocinas sendo liberadas. Já os meus efeitos sistêmicos, certo? São efeitos protetores também, são efeitos de alarme. A gente tem aqui ó, o nosso encéfalo, que ele percebe, né, por causa do nosso TNF das nossas interleucinas, ele percebe que algo está errado e ele vai estar o alarme de febre. Ele vai fazer com que a temperatura corporal aumente para a gente ter sinalizado aquilo dali, certo? É um sinalizador mesmo. Nós temos a nível de fígado, que ele vai, né, começar a produzir ali algumas proteínas também ligadas à inflamação. Nós temos a nossa medula óssea também sendo estimulada aqui por mediadores na produção de leucócitos. Nós temos efeitos que aqui já não são efeitos positivos, tá? São efeitos patológicos, ou seja, quando essas minhas reações elas começam a causar alguns problemas. Nós teríamos aqui, por exemplo, um gasto cardíaco reduzido, ou seja, meu coração ali começando a se cansar e a ter problemas ali para funcionar. Nós temos a formação de trombos, tá? Também pode ocorrer quando a gente afeta a nossa cascata de coagulação e uma resistência à insulina associada aí também, tá? Agora nós vamos para a nossa... essa parte aqui, na verdade, ela era para ser a última, mas eu peguei e eu adiantei também para ajudar vocês a compreenderem um pouquinho da parte da inflamação crônica. Algumas coisas que a gente vai citar lá na crônica, a gente precisa de alguns conceitos daqui. Então, eu dei uma adiantada e vocês vão ver que é tranquilo de entender isso daqui, certo? Sem precisar da crônica ainda, e a crônica depois ela vai ser ajudada aqui pela nossa reparação, certo? Porque o que é que acontece, gente? Todos esses nossos processos, seja ele inflamação crônica, inflamação aguda, alergias de modo geral, eles acabam, né, causando danos ou eles são frutos de danos. E eu tenho que, depois de todo o meu processo inflamatório, eu tenho que fazer a reparação do meu tecido. Seja da forma mais boba de um piercing que eu botei aqui no meu corpo, tá? Ele sofreu um processo inflamatório e depois eu vou reparar, até danos maiores, certo? Cortes, traumas. Então a gente precisa recuperar aquele nosso tecido. E é isso que a gente vai ver um pouquinho. Nós temos alguns tipos, tá? Formas em que a gente vai recuperar esse nosso tecido. Mas é bom saber, né, que a gente vai ter aí envolvido principalmente fatores de crescimento, certo? Fatores de crescimento, eles são aí, né, alguns grupos de proteínas muito importantes que eles vão agir junto ali associados àquela nossa proteína G, por exemplo, que eu falei para vocês, e vão estimular ali citoesqueleto, vão estimular desenvolvimento celular, então eles vão estimular várias coisas. Por isso que o nome é fatores de crescimento. Está relacionado a crescer, a proliferar, nós temos fatores de crescimento envolvidos, tá? E eles vão depender aí, né, da integridade da matriz extracelular e do desenvolvimento de células maduras a partir de células mães. Ou seja, às vezes a minha lesão ela pode ser simples e eu resolver ali, realmente conseguir resolver e recuperar aquele tecido, mas às vezes a minha lesão é muito grande, então eu vou fazer uma cicatriz, que a gente vai ver também o que que é. Enfim, a capacidade de um tecido para ele se reparar, ou seja, para ele se recuperar, vai seguir aí três regrinhas, três tipos, na verdade, diferentes. Que é quando o meu tecido ele é lábil, ou seja, ele tem células lábeis, que são células o quê? Que estão em contínua divisão, certo? Que elas estão sempre se multiplicando. E aí eu trouxe exemplo de hematopoiéticas
e epitélio superficial. Ó, hematopoéticas, lembrem o seguinte, o nosso tecido hematopoético, ele é um tecido que está localizado dentro da medula óssea. A medula óssea vermelha é tecido hematopoético. Nós temos medula óssea amarela, certo? Que é gordura. E nós temos medula óssea vermelha, que é tecido hematopoético. O tecido hematopoético, ele contém células progenitoras do tecido sanguíneo. Então ele chega e ele tem muita célula mãe, célula que tem a capacidade de ter filhinhos. Basicamente é isso. Então ela tá lá e ela constantemente está gerando novas células, tá? Então, esse é um tecido que está o tempo todo se renovando, porque a gente está tendo renovação do nosso sangue o tempo inteiro. Quando saiu da nossa medula óssea, já é tecido sanguíneo, não são mais células hematopoéticas. Bom esclarecer isso daqui também. E epitélios superficiais, por motivos óbvios. A gente pensar aí que, por exemplo, o epitélio da nossa pele, né, que são os epitélios das superfícies, eles estão aí o tempo todo sofrendo agressão, seja desde a gente chegar e a gente dormir, o nosso ato de dormir, de ter aquela pressão do peso do corpo sobre o nosso epitélio, já vai acabar matando algumas células que estão ali na superfície, tá? E isso desde agressões, tipo, eu tô aqui de boa, bati minha mão aqui na minha mesa. Aconteceu algumas vezes, tá, hoje. Enfim, bati a minha mão aqui na minha mesa. Isso daí já pode gerar, né, um atrito. E gerar uma morte celular. Queimaduras, qualquer coisa. Tudo que vem de fora, a nossa primeira camada de proteção, nossa primeira barreira imune é justamente a nossa pele. Então, nossa pele ela recebe tudo isso. E, obviamente, ela precisa estar o tempo inteiro se renovando. Senão, a gente vai estar o tempo inteiro sangrando. Que abaixo de pele, a gente vai ter tecido conjuntivo que é rico em vasos sanguíneos. A pele não tem vasos sanguíneos. Então, ela tem que estar ali o tempo todo se repondo, né? Pra gente ter a nossa funcionalidade, pra gente ter a nossa barreira imunológica, certo? Então, obviamente, ela é aí esse primeiro tipo de células. Como células estáveis, a gente tem células que estão em repouso na fase G0 do ciclo celular. A gente tem algumas fases no ciclo celular, certo? A gente tem as fases, por exemplo, S, que é quando a gente vai ter toda a multiplicação do nosso material genético, a replicação do nosso material genético. A gente tem a fase G1 e G0, que é onde a gente está parado mesmo, tá? Ela intercala ali divisão celular. E a gente tem a nossa fase M, que é a fase de mitose, onde essas células elas pegam e elas se reproduzem. Então, nessa fase aqui de G0, a minha célula está parada, então ela não está em divisão celular, ela está preparada para poder fazer divisão celular. Mas é meio que ela está ali no meio termo, tá? E aí um exemplo de células que são assim é o parênquima de órgãos sólidos, tá? Lembre que a gente tem parênquima e a gente tem estroma. Parênquima são as células que são as principais, certo? São as realmente funcionais de um órgão. Estroma é o tecido conjuntivo, basicamente é o tecido de suporte daquele meu órgão. Então a gente tem esses dois tipos de estrutura nos nossos órgãos, certo? Bom saber também. Então as minhas células de parênquima, a exemplo de células do fígado, rins e pâncreas, elas são desses tipos. São células estáveis, são células que eu ainda preciso ter uma quantidade significativa de potencial de recuperação. Então, por exemplo, o nosso fígado é extremamente famoso pela sua capacidade de recuperação. A gente tem toda aquela lenda que eu não lembro exatamente agora qual era o deus que estava envolvido, o que era, que o cara ficava lá preso, né, amarrado, e todo dia havia um corvo como munição e comia parte do seu fígado, porque o fígado ele regenera muito bem. Então ele perdia uma parte do fígado, o fígado era reposto e assim ele estava meio que em um sofrimento eterno. Então, desde muito antigamente, né, a gente já sabia aí esse potencial recuperação do fígado. Então, lembrem, pessoas que, por exemplo, têm lesões aí no fígado, geralmente elas tendem a se recuperar muito bem, justamente porque elas têm ali
células preparadas, ou seja, essas células que estão paradas aqui no ciclo de divisão celular, justamente para serem utilizadas quando der problema. Então, ele já está ali, né? Quase pronto. Não é tanto quanto as lábias, porque as lábias, imagine que a gente está literalmente o tempo todo tendo dano. Então, o tempo todo tem células do meu epitélio morrendo. Já aqui do meu fígado, não é a mesma coisa, né? Não tô o dia inteiro ali perdendo hepatócitos, não é assim. Mas, às vezes, pode acontecer alguma coisa e eu precisar recuperar. Então, ela é um pouquinho menos capaz do que as lábias. E nós temos as células permanentes, que elas já sofreram todos os processos ali, né, de diferenciação, e elas não têm uma boa capacidade de recuperação, elas têm uma capacidade muito baixa. E como os principais representantes, a gente tem o cérebro e o miocárdio. Então lembrem, por exemplo, quando a gente fala, né, que é muito difícil recuperar neurônios. Os neurônios eles têm uma baixa capacidade aí de se multiplicar. O que acaba acontecendo é que eles retomam, eles criam, na verdade, novas conexões químicas, novas sinapses. E quando eles criam novas sinapses, eles vão substituindo a função que era exercida pelo outro. Mas não é que ele está chegando ali, ó, e ele está se multiplicando. Ele acaba gerando novas conexões. Então, por isso, por exemplo, uma pessoa que tem um dano neural, ela até vai conseguir ter uma recuperação até muito boa, mas ela não tem uma recuperação muito boa porque o tecido cresceu. Ela tem porque aquelas células presentes elas tiveram capacidade de criar novas sinapses. Então, são formas diferentes de compensar. E nós temos aí também, né, o nosso miocárdio. Por exemplo, quando a gente fala do infarto, né, aquelas células morreram, é muito difícil recuperar também, tá? Então, esses tecidos, né, que são do tipo permanente, eles tendem a formar essa estrutura que a gente chama de cicatrizes. Não é uma recuperação realmente. E aí nós vamos lá, né, falar um pouquinho sobre a nossa cicatrização. Certo? A busca disso daqui é tender a restaurar uma situação estável, certo? Voltar a algo estável. Eu não quero que aquele meu tecido fique o tempo todo ali, ó, sofrendo danos. Eu não quero que ele fique o tempo todo em inflamação. Então eu vou estabilizar aquela situação. E eu vou estabilizar a partir da cicatrização. E ela pode ocorrer por dois mecanismos principais. A gente tem regeneração e a gente tem reparação. A regeneração é quando células do mesmo tipo são repostas. Quando a gente é eliminado, né? Então, por exemplo, eu chego lá e o meu dano foi no epitélio. Eu vou lá e eu recupero com epitélio. Por exemplo, quando a gente está falando lá de células com capacidade lábeis. Aí isso é um caso, né? A gente conseguiu chegar ali e multiplicar. No outro caso, no segundo caso, nós temos a reparação, que é quando o tecido danificado ele vai ser substituído por outro, porque eu não tenho uma situação que possibilite a regeneração. Então eu acabo entrando em um outro sistema, onde eu vou ter aí, ó, brotos vasculares, biofibroblastos, e a gente vai gerar um tecido que a gente chama de tecido de granulação e que, por fim, cria uma cicatriz fibrosa, tá? Então, lembrar, essa classificação aqui de regeneração e reparação, ela é uma classificação que ela não exclui aquela outra que a gente viu. Aquela dali é quanto ao tipo de célula. O que é que cada célula consegue fazer? Ela consegue se multiplicar? Ela não consegue se multiplicar? Ou ela mais ou menos consegue se multiplicar? E aí, por consequência dessas minhas características, eu tenho esses dois processos, tá? Então, a regeneração ela vai acontecer muito facilmente em células lábeis, em células ali, né, desse outro tipo aqui, ó, que a gente viu, as nossas estáveis. Já as nossas permanentes, essas últimas aqui, ó, elas vão tender mais à reparação. Porque elas em si, elas não conseguem, né, ter uma boa capacidade de multiplicação. Uma outra coisa importante a saber é que a reparação ela vai ocorrer quando a destruição do tecido é intensa, né? Ou agente lesivo é persistente, que é esse segundo que a gente falou. Se ela predomina no processo inflamatório, ou seja, se eu tenho mais reparação do que regeneração, eu vou dizer que a resposta ela é produtiva.
Ou, ao contrário disso, eu vou ter exudativa, formação de exudato, em que o elemento predominante é o exudato inflamatório. Então, a gente tem essas duas formas aqui, tá bom? Aqui mostrando um pouquinho mais para vocês, que eu tava falando, né? Da questão ali realmente da minha cicatrização. Aqui nós temos as fases, tá? Nós temos o tecido normal, primeiro. Opa, cadê meu mouse? Perdi meu mouse. Aqui, pronto. Tecido normal. Houve uma lesão, área de lesão. Imagina qualquer coisa que vocês queiram imaginar, mas imaginem alguma coisa. Lesão tecidual. Saí da minha lesão, venho para o quê? Para o meu processo de inflamação, que ele vai buscar eliminar o meu agente agressor. Então, seja lá o que causa essa minha lesão, eu venho para cá e eu começo a eliminar. Depois de eliminar, eu tenho formado aqui o que eu chamo de tecido de granulação. Isso é importante, tá? A migração e a proliferação de fibroblastos, células ali do meu conjuntivo, tá? E depósito do próprio tecido conjuntivo frouxo, associada aí a vasos e leucócitos, vão caracterizar o meu tecido de granulação. Uma coisa para ficar mais simples. Eu posso tentar lembrar, principalmente a partir de coisas do meu tecido conjuntivo. Por quê? Porque o meu tecido conjuntivo frouxo, ele é caracterizado por ser aquele meu tecido conjuntivo que é rico em vasos. E a célula representante do tecido conjuntivo, a célula principal, é o fibroblasto, porque é ele que produz as fibras. E basicamente, a maior parte das classificações que a gente tem de tecido conjuntivo seguem a quantidade de fibras, ou seja lá a sua organização. Às vezes a gente está falando de um tecido conjuntivo denso. Enfim, um dos principais elementos são as fibras, tá? Então, se eu entendo que, na verdade, aqui ó, eu estou pegando uma região de uma lesão e eu estou tendo a proliferação a partir de conjuntivo, eu consigo pensar quais são os elementos que estão envolvidos. Então, se eu tenho um tecido conjuntivo frouxo, e o meu tecido conjuntivo frouxo ele é rico em vasos sanguíneos, então eu tenho angiogênese, eu tenho a criação de vasos sanguíneos ocorrendo aqui também, certo? Qual é a minha célula principal do meu conjuntivo? Fibroblasto. Então aqui eu começo a ter a chegada, a manifestação de fibroblastos também. E aí eu tenho leucócitos, claro, porque os meus leucócitos, eles ainda estão aqui, ó, eles estavam atuando aqui na minha fase anterior, na minha fase de inflamação, e eu acabo ainda tendo alguns presentes. Vai que, né, vai que sobrou ainda algum agente agressor. Então, meus leucócitos, eles ainda estão ali e aos pouquinhos eles vão indo embora. E esse meu tecido aqui, como é um tecido conjuntivo frouxo, ele vai ter um aspecto aí, ó, de muita matriz extracelular e ainda poucas fibras e também muitos vasos sanguíneos. Então, o que eu tô vendo nessa imagem aqui, eu vou botar o número 1, é justamente isso. Eu vejo muita matriz. Percebam que esse meu tecido tá bem claro, certo? Isso é por causa da minha matriz extracelular, minha substância amorfa que eu tenho no meu tecido conjuntivo. Tudo isso vermelho são vasos, tá? Isso são eritrócitos, por isso que está vermelho. Então, aqui eu tenho vasos, aqui eu tenho vasos, aqui eu tenho vasos. Tudo isso é sangue, tá, gente? Se eu aumentasse isso daqui bastante, eu ainda conseguiria ver alguns leucócitos aí presentes. Provavelmente alguns neutrófilos, talvez, ou linfócitos, não sei. Teria que aumentar para conseguir ver a sua estrutura, tá? Aí nós temos aqui, ó, umas manchinhas azuis. Essa tinção a gente chama de tricômica de Mason, tá? Então a gente tem como as fibras a cor azul. Então essas linhas aqui, ó, azuis que vocês estão vendo, são fibras. Provavelmente aí fibras de colágeno, que são as mais importantes também para o conjuntivo. A gente tem vários tipos, né? Mas vamos nos focar apenas no colágeno, sem subclassificar, né? E aí, enfim, essas são as características que a gente tem aqui, ó, a nível micro. A nível macro, vai ser uma estrutura rosada, suave e granular. Gente, quando a gente tem um corte, lembrem aí quando vocês são crianças e vocês, sei lá, caíam e machucavam o joelho.
que acontecia? Às vezes, sei lá, você já caiu de moto e isso aconteceu. Você teve algum sangramento, você teve um corte grande ali na sua pele. Quando aquele sangramento começa a cicatrizar, ele forma uma casquinha, né? E aquela casquinha, se você tirar, tem um tecido rosadinho embaixo. Lembram disso? Que é bem lisinho, assim, bem suave. É isso daqui que eu estou falando, é aquele meu tecido. Aquilo dali é justamente esse nosso tecido de granulação, a formação do nosso tecido de granulação. É aquele rosadinho que tá ali na nossa ferida, certo? Então é isso dali que eu tô falando. E aí o que vai acontecer depois? Depois, lembra que a gente tinha fibroblasto chegando? Se eu não tenho capacidade nesse meu processo aqui de restabelecer a homeostasia a partir de células iguais, ou seja, perdi epitélio, botei epitélio. Se isso não pode ocorrer, às vezes uma lesão muito grande, eu vou pegar e eu vou botar como se fosse um band-aidzão. Então eu crio e eu boto só uma estrutura que vai impedir que, por exemplo, eu tenha invasão de agentes estranhos, certo? Que eu tenha ali uma lesão, tipo, ficar com aquela região exposta. Então, os meus fibroblastos que estavam aqui presentes no meu tecido de granulação, eles não podem deixar essa estrutura tão suave. Porque o meu tecido conjuntivo frouxo, ele é suave, gente. Então, se eu pego aquela região rosadinha e eu meio que vou futucando assim, vai machucar, vai sangrar de novo. Eu preciso que ela fique dura, ela tenha mais rigidez e me proteja melhor. E a outra forma de tecido conjuntivo que a gente tem que consegue fazer isso é tecido conjuntivo denso. Então, esses meus fibroblastos, eles começam ali a produzir constantemente as minhas fibras. Então, eu vou produzindo colágeno, colágeno, colágeno. E aí eu vou criando realmente uma paredão ali, certo? Então, essa é a minha segunda imagem daqui de baixo. Ela é a formação realmente da minha cicatriz. Lembra que eu falei que azul são as fibras aqui em cima? Aqui também. Olha que essa imagem tá quase toda azul, gente. Então, isso tudo é fibra. Isso é muita, muita, muita fibra, certo? Então, isso é tecido conjuntivo denso. Então, eu saí aqui do meu tecido conjuntivo frouxo e fui produzindo intensamente fibras até ele se tornar um tecido conjuntivo denso. E aí eu tenho criada a minha cicatriz. É interessante a gente entender isso daqui, ó, que a gente já pode aí presumir que, por exemplo, as pessoas que têm queloides, elas vão ter, né? Tipo, teve um corte. Aquele corte, ele cicatriza tão intensamente que eu produzo um excesso ali, né? De colágeno. E aí fica com aquele relevo característico das queloides. Então tem uma relação com isso daqui. São problemas ali na cicatrização. Ou seja, é um excesso de cicatrização, tá bom? Bom, por hoje foi isso. Na próxima a gente vai continuar com inflamação crônica, tá?